Essa história é baseada em um relato real, enviado por um dos nossos inscritos em segredo. Os nomes foram trocados, mas o desejo, esse ficou intacto. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta o que você faria se fosse você no lugar dela. O link do grupo no WhatsApp tá na descrição. É por lá que a gente solta os relatos mais quentes, antes de todo mundo. E se quiser ir além, vira membro do canal. Tem conteúdo reservado só para os mais ousados. Agora ajeita a poltrona e vem ser feliz, porque o que vem a seguir vai fazer sua pele arrepiar sem encostar um dedo. Eu não devia ter voltado para aquela casa. Mas alguma coisa em mim ainda tinha o cheiro dela. Da parede descascada do quarto azul. Do lençol que minha mãe não trocava. Do armário onde ele guardava tudo que eu não podia ver. A porta estava exatamente como eu lembrava. Madeira gasta, trinco frouxo, aquele som de gemido cansado ao abrir. E mesmo depois de tantos anos, meu corpo reconheceu a temperatura do ar. Eu travei os pés no tapete. Não sei se foi o cheiro de menta antiga ou o peso do silêncio. Mas meu peito ficou apertado. Como se meu próprio passado tivesse dentes. E mordesse devagar. Você cresceu. A voz veio de trás. Rasgada, sem pressa. Como quem abre uma carta perigosa com os dedos. Virei o rosto devagar. Ele estava ali. O homem que me ensinou a nunca confiar em toques suaves. Vestia uma camisa cinza, velha, colada no peito. O contorno dos músculos aparecia como num desenho a lápis molhado. E os olhos ainda tinham aquele brilho de quem sabe demais. Não achei que você fosse vir, disse ele. Eu também não. Mas a carta chegou. Dobradinha, com meu nome escrito à mão. O convite estava lá. Venha antes do aniversário. Tem coisas que você precisa saber. O ar no corredor estava morno. E me grudava nas costas como pele de cobra morta. Ele caminhou até mim. Devagar, como quem segura uma lembrança na palma da mão. E encostou a ponta do dedo no meu queixo. Não tem medo de fantasmas? Minha respiração cortou. Eu queria responder. Mas o corpo falou primeiro. Um arrepio. Da nuca à espinha. O tapete sob meus pés era o mesmo. A textura de areia velha. E o silêncio. Só fazia barulho quando ele se movia. O que você quer comigo? Ele sorriu. Não era resposta. Era desafio. Não é o que eu quero. É o que você veio buscar. Meu estômago afundou. Meus olhos se fecharam por um segundo só. Eu lembrava do estalo da madeira quando ele entrava no meu quarto. Da luz do abajur aceso. Só para ninguém ouvir o que não podia ser dito. Da mão dele no meu cabelo. Do cheiro da respiração dele, misturado com vinho barato e sabão em pó. Mas não era só dor. E isso era o pior. Você ainda tem aquele caderno? Ele piscou. Demorou um segundo. Qual deles? O azul, com meu nome rabiscado nas bordas. O corpo dele reagiu antes da boca. Um leve inclinar de ombros. Uma tensão nos dedos. Entra. A gaveta está onde sempre esteve. E eu entrei. Cada passo era um retorno. Cada cheiro, uma dentada. A poltrona de couro marrom ainda estava ali. O rasgo no encosto. A almofada torta. Eu sentei. Meus joelhos colaram. As coxas pressionadas. O vestido subia sutilmente. E ele via. Ele sempre via. Do outro lado da sala. Ele abriu a gaveta. Tirou o caderno. Azul. Com as minhas letras pequenas, tremidas, cheias de medo. Me entregou. Lê a página 17. Eu não queria. Mas minha mão virou sozinha. Como se o papel tivesse vontade. Estava lá. Ele disse que não era errado. Que eu era madura. Que meninas especiais sentem coisas diferentes. Meu rosto queimou. Mas não era só vergonha. Era a lembrança do que eu sentia. Quando ele falava isso. Quando encostava. Por que você guardou isso? Perguntei, com a garganta arranhando. Ele se aproximou. Por que você não apagou? E então, encostou o joelho no meu. Só isso. Mas foi como se me rasgasse por dentro. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu arrepiei. Pés no tapete. Joelhos colados. Respiração presa. Ele encostou a testa na minha.
O calor dele era febre. Se você quiser, eu paro agora. Silêncio. Mas se ficar, não tem volta. Eu pisquei devagar, a respiração dele batendo no meu lábio inferior. E foi ali que eu soube. A menina em mim nunca foi embora. Mas a maneira como ele me olhou depois foi pior que o toque. Eu acordei com o som da chuva no telhado. Mas não era chuva. Era o meu corpo, pingando memórias no travesseiro. O quarto onde dormi tinha as mesmas paredes azuladas. Mas agora, pareciam desbotadas por dentro. Como se tudo o que aconteceu ali ainda respirasse pelas frestas. Levantei devagar. O carpete era frio. Meus pés afundaram nele como se pisassem num passado vivo. No espelho, vi meu próprio reflexo. Olhos vermelhos. Cabelos desfeitos. A marca do travesseiro na bochecha esquerda. E um gosto de ferro na boca. O gosto do que eu não disse ontem. Vestia uma camisola leve. Fina. Transparente demais para uma casa onde ele ainda andava. Desci as escadas em silêncio. Mas o silêncio gritava. Ele estava na cozinha. De costas. Camisa branca, pendurada no corpo como se tivesse sido esquecida por um homem antigo. O cheiro de café queimado se misturava com o dele. Sábio, morno, perigoso. Dormiu bem. A voz veio sem aviso. Quente. Baixa. E me cortou onde ainda latejava. Tive sonhos estranhos. Ele virou. Lentamente. O olhar dele desceu pelo meu corpo como se pudesse atravessar o tecido. Comigo. Senti o calor subir pelas pernas. O tecido da camisola colava entre minhas coxas, molhado de suor ou lembrança. Não só com você. Ele sorriu. Mas os olhos não sorriram. Se aproximou. Um passo. Depois outro. O barulho do piso sob os pés descalços. Como se o chão confessasse. Você devia ter ido embora ontem. Eu sei. Mas ficou. Eu sei. O café ainda fervia. A fumaça subia entre nós dois. Mas o calor vinha de outro lugar. Vai continuar fingindo que não lembra do que sentia? Meu corpo tremeu. O bico do meu seio raspou no tecido leve. Pequeno. Quase infantil. Lembrar é diferente de querer de novo. Então por que ainda treme? Silêncio. Tenso. Sexual. Quase cruel. Ele se aproximou mais. O quadril dele quase encostando no meu. Tem uma caixa no sótão. Com suas fitas. Seu diário de fita. As gravações. Meu coração travou. Não era só ele que lembrava. Ele tinha prova. Você guardou tudo isso? Por que você acha que veio? Encostou os dedos na alça da minha camisola. Um toque. Um fio de passado puxando o presente. Sobe comigo. Eu não respondi. Apenas virei. E subi. Com ele atrás. Cada degrau. Uma lembrança. Cada lembrança. Um peso. O sótão estava trancado. Ele tirou a chave do bolso. Encaixou. Abriu. E o que eu vi ali dentro? Se eu soubesse o que estava na gaveta dele, teria ido embora naquela hora. O sótão cheirava poeira quente e madeira velha. Mas tinha algo mais. Um aroma doce, abafado, como perfume antigo esquecido num corpo que nunca parou de esperar. Ele acendeu uma luz fraca. A lâmpada pendurada balançou, e as sombras se moveram como lembranças tentando fugir. A caixa estava no canto, pálida, com fitas amareladas nas bordas. Meu nome rabiscado de caneta vermelha. Tremido. Quase infantil. Ele a puxou com cuidado. Como se tocasse uma ferida que ainda sangrava por dentro. Você devia ouvir isso, disse. E colocou a fita no gravador. A voz que saiu era minha. Mais aguda, mais ingênua, mas cheia de algo que ninguém devia ouvir numa criança. Ele me olhou de novo hoje. Eu acho que gosto disso. Meus olhos fecharam. A vergonha era física. Quente. Entre as pernas. Ele me olhou sem dizer nada. Mas os olhos dele queimavam de lembrança e algo que não cabia em palavras. Você escrevia. Você gravava. Mas nunca me disse nada. Porque eu não sabia o que era. E agora? Agora eu ainda não sei. Mas eu sinto. Ele tirou a fita. E ficou em silêncio. Aqueles segundos pareciam durar uma vida. Tem mais.
Mas não aqui. Desceu as escadas sem olhar para trás. E eu fiquei. No escuro. Comigo. Com minha voz de menina ainda vibrando no ar. Quando voltei ao quarto, encontrei a cama arrumada. Mas o colchão estava torto. Algo em mim sabia. Como uma unha que arranha por dentro. Levantei o lençol. E ali, sob a espuma gasta, tinha uma caixa menor. Azul. Abri. Dentro, uma calcinha infantil. Dobrada. Lavada. Mas o tecido parecia ainda vivo. Eu guardei porque era sua. A voz atrás de mim me fez gelar. Mas não de medo. De algo entre fúria e desejo. Você era minha. Mesmo quando não sabia. Virei devagar. Os olhos dele estavam mais escuros. Mais fundos. Como um poço onde ninguém sai igual. Isso é doente. Mas te excita. Ele se aproximou. Devagar. Como sempre. O peso do corpo dele preenchendo o quarto sem tocar em nada. Olha para mim e diz que não sentia. Eu não sei mais o que era meu. E o que era seu. E se nunca houve diferença. Ele tocou meu ombro. Leve. Como se me pedisse permissão que já tinha. O toque subiu até minha nuca. Os dedos dele quentes. O ar rarefeito. E então, ele sussurrou. Você ainda dorme de calcinha branca? Eu quis bater. Eu quis fugir. Mas o corpo enrijeceu. Queimou. Tremeu. Respiração presa. Mãos fechadas. Joelhos trêmulos. Ele sorriu. Lento. Amanhã eu te mostro o que estava na fita preta. Saí do quarto sem responder. Mas levei comigo a caixa azul. E quando fechei a porta, ela não viu. Mas ele viu. Tudo. A noite demorou a acabar. Mas o dia chegou com um gosto estranho na boca. Gosto de verdade engasgada. Acordei antes do sol. O corpo inteiro dolorido. Como se tivesse apanhado de lembranças. Na cabeceira, a caixa azul. Aberta. Exposta. Me olhando como um crime que pede confissão. Desci as escadas com a camisola grudando nas costas. Úmida de suor. O cheiro do dia era outro. Como se a casa tivesse respirado fundo durante a madrugada. Ele já estava na sala. Sentado. Esperando. A fita preta na mão. Tá pronta? Engoli seco. Mas não respondi. Sentei no sofá, com o corpo encolhido. Como se isso fosse esconder tudo que já era óbvio. Ele colocou a fita no gravador. O barulho do botão apertado foi como um disparo. E então, a voz. Eu deixei ele encostar hoje. Eu deixei porque parecia certo. Mas queima. Queima e eu gosto disso. Eu não devia. Mas eu queria. Eu fechei os olhos. E senti meu corpo inteiro reagir. Como se a menina da fita ainda morasse na minha pele. Ele pausou. Quer ouvir o resto? Balancei a cabeça. Sim. Mas meu corpo disse não. Os pelos dos braços arrepiados. As coxas contraídas. O peito subindo e descendo rápido demais. Vem comigo. Levantou. Pegou a fita. Saiu pela porta da frente. Eu fui. Descalça. O frio do chão rachado entrando pelos pés. Lá fora, ele abriu o carro. Um modelo velho. Bancos de couro gasto. Um cheiro abafado de tabaco e sexo não vivido. Entramos. Ele colocou a fita no toca-fitas embutido. Ligou. A voz da menina voltou. Mais baixa agora. Mais íntima. Ele disse que era nosso segredo. Que se eu quisesse, era amor. Que amor pode doer e que isso é o bonito. O banco de couro queimava minhas coxas. O vestido curto subia devagar. Meu corpo suava em silêncio. Ele desligou o som. Virou o rosto. Me olhou. Você achava que era amor? Eu hesitei. Eu não sabia o que era. Só sabia que era. Só nosso. E agora? O que isso é? Virei para ele. O rosto perto demais. O cheiro do tempo impregnado no ar entre nós. Agora. É perigoso. Ele encostou a mão na minha coxa. Não subiu. Só ficou ali. Pesada. Quente. Honesta. Perigoso. Mas você não saiu do carro. E você não tirou a mão. A respiração dele era barulhenta agora. O vidro do carro começou a embaçar. Me aproximei. O rosto a centímetros do dele.
Se eu te beijar, você vai parar? Ele não respondeu. Porque se não for para parar, então beija logo. E ele me beijou. Mas não como antes. Não como um homem mais velho com uma menina confusa. Ele me beijou como se eu fosse a lembrança que nunca deixou de arder. Longo, lento, quente. O banco do carro rangia. Minhas pernas apertavam juntas. O calor entre nós virava febre. Quando se afastou, só disse: amanhã te mostro o resto da fita. E saiu do carro, como se não tivesse acabado de virar meu corpo do avesso. Mas a maneira como ele limpou a boca depois foi pior que o toque. Não dormi. Não com ele naquela casa. E aquela fita ainda na minha cabeça. Deitei. Mas o corpo não apagava. As coxas latejavam. A boca ardia do beijo que ele me deu e levou embora como um ladrão íntimo. A madrugada foi longa e úmida. Levantei no meio da noite. A casa inteira escura. Mas eu sabia onde ele estava. No escritório. Sempre foi o esconderijo dele. A toca. A maçaneta estava fria. A luz apagada. Mas havia som. Um leve ruído. Fita rodando. Empurrei a porta. Ele estava lá. Sentado. No escuro. De olhos fechados. Ouvindo minha voz de menina, de novo. Eu deveria ter fugido. Mas fiquei. Atrás dele. Em silêncio. Só ouvindo minha própria infância sendo revirada em palavras ditas com medo e vontade. Você sabia que eu estava ali? Sempre soube quando você entrava nos cômodos. Por causa do som? Por causa do cheiro. Meu corpo inteiro se arrepiou. Me aproximei. Senti o calor dele antes de encostar. Toquei o ombro dele. Ele não se mexeu. Se eu sentar aqui, você vai me tocar? Não. Mas vai querer. Sentei no colo dele. Não como menina. Nem como mulher. Como alguém em colapso. A fita ainda rodava. A minha voz dizendo. Quando ele passa a mão no meu cabelo, meu corpo todo quer fechar os olhos. Ele apertou minhas coxas. Forte. Sem subir. Mas firme. Como um aviso. Isso ainda é errado, eu disse. E ainda assim você voltou. Eu virei o rosto. Encostei minha testa na dele. Eu sinto raiva de mim quando lembro. E agora? Agora eu sinto raiva de gostar. Ele me virou devagar. Meu quadril encaixado no dele. Minha respiração na boca dele. Você quer que eu pare? Eu quero que isso nunca tivesse começado. Ele me soltou. Como se o peso do que eu disse tivesse sido maior que o desejo. Mas era tarde. Eu já estava molhada de passado. Me levantei, atordoada. Por que você fez aquilo comigo? Ele não respondeu de imediato. Mas seus olhos diziam, porque você me olhava como ninguém nunca olhou. Eu saí do quarto, quase tropeçando no tapete. Mas antes de subir as escadas, ele disse, você não sabe o que tá na fita branca. Eu parei. Não tem fita branca. Tem. E nela, você fala o que nunca disse nem pra você mesma. Se você já se sentiu assim, comenta, eu também me perdi. Porque só quem viveu entende. Mas a frase que eu disse naquela hora, não devia ter saído da minha boca. Eu esperei ele sair. Só depois voltei ao escritório. A fita branca estava lá. Como se já me esperasse. O plástico limpo demais. Como um fantasma recém-saído do banho. Fechei a porta. Tranquei. Sentei. Sozinha. E coloquei para tocar. O som que saiu era mais baixo. Mais íntimo. Como se eu tivesse sussurrado dentro da fita. Eu queria que ele me quisesse. Mesmo sabendo que era errado. Mesmo morrendo de vergonha. Eu queria. Fechei os olhos. Eu encostei de propósito. A mão. O ombro. O joelho. Fingi que foi sem querer. Mas eu sabia. Eu queria ver o que ele faria. Eu queria o olhar dele. Meu coração batia fora de ritmo. O corpo todo tremia. Mas eu não parava a gravação. E quando ele passou a mão na minha cintura, eu não fugi. Eu me inclinei. Silêncio. Eu tapei a boca com a mão. Porque o som seguinte era um gemido. Meu. Baixo. Contido. Mas inegável. Eu tinha gravado. Eu tinha sentido. Eu tinha gostado. A fita parou. Mas o barulho dentro de mim não.
Saí do escritório tropega. Me apoiei na parede do corredor, quase sem ar, como se tivesse feito algo errado de novo. Só por lembrar. Subi pro quarto. Tranquei a porta. Minhas mãos tremiam. O corpo inteiro pulsava. E então ouvi. Batida na porta. É você? Perguntei. Sou eu. Abre. Não. Silêncio. Eu ouvi a fita, disse ele. Eu lembro quando você gravou. Eu também. E eu guardei porque aquilo me destruiu. E mesmo assim você me tocava. Porque eu era fraco. Porque você era perigosa. Eu era uma criança. Silêncio. Mais longo. Mais cortante. Mas agora você não é mais. Eu encostei a testa na porta. O peito pressionado contra a madeira. A calcinha úmida. Os joelhos moles. Abre, ele disse. Só pra eu te olhar. E eu abri. Ele me olhou. De cima a baixo. E não falou nada. Apenas se aproximou. Encostou o rosto no meu. O nariz roçando o meu. A respiração dele entrando por mim. Você ainda usa o perfume da sua mãe. Não. Esse é meu agora. Ele passou a mão no meu pescoço. Devagar. Como se limpasse a culpa que não se lava. Eu devia ir embora, sussurrei. Eu sei. Mas eu não consigo. Ele encostou a testa na minha. E naquele instante, tudo parou. O tempo. O certo. O errado. O mundo. Só existia aquilo. Nós dois. E a lembrança viva entre nossos corpos. Mas a forma como ele me abraçou foi mais perigosa que todos os toques. Ele não falou nada. Só caminhou até a cama. Sentou. Me olhou. A luz apagada deixava tudo mais nu. O silêncio era uma língua quente roçando a pele. Você ainda quer que eu vá embora? Eu quis responder. Mas minha respiração falhou. A garganta seca. As pernas abertas sem querer. A vontade já ali, entre uma memória e outra. Me toca só com o que sobrou da sua culpa, pedi. E ele encostou. Um toque. Leve. No meu quadril. No meu pescoço. Na alma. O vestido escorregou pelo corpo. Sozinho. Como se a casa o empurrasse. Meus seios arrepiaram. O bico encostando no ar como se procurasse por castigo. Você ainda é minha? Eu nunca deixei de ser. Os corpos colaram. Quentes. Suados. Com o gosto do que era proibido e por isso. Mais vivo. Os quadris se encaixaram. Sem pressa. Sem urgência. Só presença. E quando ele me penetrou com o olhar, antes mesmo de tocar, eu já estava entregue. Os gemidos foram baixos. Quase mudos. Mas reais. As mãos dele na minha cintura. A boca nos meus ombros. A pele contra a parede fria do passado. Foi lento. Intenso. Quente. Quando acabou, não teve beijo. Só um suspiro que parecia dizer: agora você sabe. Nos deitamos. Cada um olhando pro teto. A respiração ainda tremendo. Ele falou primeiro. Você vai embora amanhã, né? Já fui. Silêncio. Mas você ainda tá aqui, ele disse. E era verdade. Eu voltei pra casa. Mas ele nunca saiu de mim. Comente. Você teria coragem? Compartilhe. Manda pra quem te fez sentir algo parecido. Inscreva-se. Aqui, cada segredo tem voz. Agora é com você. O que você achou? Gostou, né? Eu sei. Agora deixe o seu like e se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Aliás, tudo que é bom, a gente divide. Um beijo, um abraço e sonhe comigo. Ai que delícia! Gostoso!